Eu acho que o importante na anestesia local é saber a dose da medicação que está sendo feita. Obviamente, o profissional ele vai ter essa consciência, mas isso é muito importante, porque talvez uma dose excessiva pode ocasionar algum problema, alguma dose tóxica, ou enfim. Então, tem que tomar cuidado também. Anestesia, toda cuidado, anestesia, seja até anestesia. mesmo aquela anestesia local no dente, tem os seus riscos. Então, por isso que é muito importante saber o profissional que você está indo, né? E saber o que E conhecer um pouco mais sobre essa anestesia. Com é certeza. o que nós vamos falar agora com a Marcela, que está no consultório do cirurgião dentista, Dr. Aone Vieira. Vamos ver. Olá mãe, olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje eu estou com uma pessoa muito querida ao meu lado, o cirurgião dentista Dr. Aone Vieira. Tudo bem? Tudo bem, que bom estar com você. Beijão para você, Claudete, minha madrinha da televisão, 25 anos que estamos fazendo pauta. É por isso que eu digo que é muito querido, né? Pois a gente acompanha o trabalho do Dr. Aone. 25 anos, você tá fazendo as contas aí, que beleza. Muito legal. Bolas de prata, Claudete. Verdade, tirando as dúvidas do nosso público, que sempre beleza. Ajudando. E agora a gente está aqui também para falar um pouquinho sobre anestesia hoje, pode ser? Claro, vamos lá, levar informação para a população. Isso é muito bom. Bom, anestesias, antigamente, você tem aí tantos anos, né, de carreira, como que elas eram? Eram bem diferentes, não eram? Eram bem diferentes, mas os fármacos melhoraram muito. Então nós temos excelentes fármacos hoje para anestesia, que não dá muita hipersensibilidade pós-anestesia, e o tempo, a vida útil desse anestésico é bem grande. Então a gente consegue ter uma analgesia, uma anestesia, no caso é uma anestesia local que nós fazemos. Então eu vou aqui até mostrar, eu trouxe aqui, tem aqui um modelinho, uma maquete que mostra, na parte inferior, nós temos que trabalhar fazendo um bloqueio, pegando aqui esse nervo, que é o nervo alveolar inferior. Então, com uma anestesia, nós anestesiamos hemiarcada, metade da arcada inferior, com um toque de anestesia. Se a gente quer anestesiar a mandíbula inteira, aí nós fazemos nesse ponto e nesse ponto, aí anestesia a mandíbula toda. E a gente tem um tempo de duração desse anestésico, desse fármaco, de umas 6 horas. Então, por uma cirurgia, às vezes para o paciente, se é um procedimento mais curto, nós utilizamos um fármaco que tem uma duração menor. Mas para cirurgias com um anestésico, eu consigo fazer uma cirurgia de 6 horas para o paciente. Então, ele fica anestesiado 6 horas sem ter 6 horas, e é um anestésico local. Não precisa anestesiar a parte... Não, a parte toda para uma cirurgia de implante, de enxerto ósseo. Já no superior, nós temos que fazer as anestesias infiltrativas, porque aí ela passa pelo osso e entra no nervo. Ela atravessa o osso e ele vai fazer um bloqueio no nervo. E na verdade, quando nós trabalhamos com anestesia, é um nervo só, que é o nervo trigêmeo. Então ele tem várias ramificações. Ele tem a parte superior e a parte inferior do mesmo nervo, que a função dele é o quê? Não transmitir a sensibilidade para o cérebro. É perigoso, não é, doutor? Não. Se você não souber aplicar direito, ou uma coisa assim, você tem que estudar bastante, né? Você tem que conhecer primeiramente a anestesia, porque até na parte superior também a gente consegue fazer bloqueios também, só que em trechos menores do que na parte inferior. Então são menos, e às vezes para a parte superior a gente tem que fazer mais, no caso, mais aplicações do que no inferior. Quais são os tipos de anestesias disponíveis atualmente? Então, a gente tem o anestésico aqui, com vasoconstritor. Quando eu quero uma anestesia por um longo tempo, para uma cirurgia, eu uso com vasoconstritor. O que ele faz? Ele fecha os vasos, a irrigação daquele tecido,
para o anestésico ficar mais tempo agindo naquela região. Quando eu quero um anestésico por um tempo menor, eu uso um anestésico sem vasoconstritor. Para gestantes, para lactantes, quem está amamentando. Então a gente usa esse aqui, porque a gente não quer, ou para pacientes cardíacos, tem que ser uma mais leve. Ele é sem vasoconstritor, ele não mexe no coração e nada. E o que pode acontecer numa cirurgia? Às vezes o anestésico cai num vaso, porque eu não consigo, nessas anestesias a gente utiliza uma seringa, que a gente fala carpule, que está aqui. Então essa seringa aqui, eu não tenho refluxo, eu coloco o tubete anestésico aqui. Então às vezes se eu pego algum vaso que eu não consigo enxergar dentro da boca, quando a agulha entra, a gente não vê o que está lá embaixo, se tem um vaso ou não. Quando a gente faz aplicações com a seringa normal, a gente puxa um pouquinho para ver se pegou vaso. Aqui dificilmente a gente não consegue ter esse, às vezes até quando pega um vaso sai o sanguinho aqui. Aí vocês já sabem. Aí é sinal que pegou um vasinho, eu já sei, o paciente, o anestésico cai na corrente sanguínea. Se for com vasoconstritor, pode dar uma taquicardia momentânea no paciente. Uma aceleradinha assim. Uma aceleradinha porque a quantidade de anestésico que a gente usa é tão pouca que não vai fazer mal para o paciente. É isso que eu ia perguntar. Tem contraindicações? Há pessoas que não podem fazer? Então, tem muito raro, existem pessoas que têm alergia ao fármaco, mas é raríssimo isso. Muito raro. Esses anestésicos que nós utilizamos hoje dificilmente dá reação alérgica para o paciente. Se o paciente, porventura, chega na clínica e fala, olha, eu tenho alergia à anestesia, simples. Então tem vários sais anestésicos. E a gente faz um teste antes da anestesia. O que são os sais anestésicos? Não, é o fármaco que a gente utiliza para fazer anestesia. Tá. Você faz teste? Não, eu faço o teste no paciente. Eu pego aqui na pele do paciente, dou um piquezinho, põe um pouquinho de anestesia para ver se há reação alérgica ou não. Igual naquelas clínicas de alergia que a gente você faz, vê, não, você não tem alergia ao meu sal aqui. Porque justamente esses sais que eu uso, eu procuro usar sempre na minha clínica e tem de melhor no mercado. Tá certo. Antigamente, eu via, tinha parece uns bujões assim de gás, Então, tinha umas máscaras. Existe ainda. Existe ainda. Até eu peguei aqui, que é justamente a analgesia inalatória. Qual que é a diferença? Por que ela não é tantas vezes utilizada? Não, ela é utilizada, a gente utiliza. Ela não anestesia, ela faz uma analgesia, deixar o paciente tranquilo, dá uma sensação assim, fazer uma analogia, que a pessoa tomou uns 3 uísques, umas 3 doses de uísque, com a vantagem que não é um álcool, é o óxido nitroso e o oxigênio, que a gente faz a mistura, conforme o peso do paciente, a gente utiliza uma mistura, a gente pesa o paciente, eu vou usar tanto de óxido nitroso, tanto de oxigênio, e essa analgesia é colocada inalatória. A gente coloca no nariz, tem um tubo que entra o gás e outro tubo sai o gás. E tem uma válvula também, para justamente esse gás sair e ser excretado. Aí você não usa essa, você só usa eu uso esse e mais anestesia. Para que é isso aqui? Para pacientes nervosos, para pacientes especiais. Tá. Pacientes especiais que a gente usa isso. Que ele faz assim, essa analgesia que relaxa a pessoa durante o procedimento. A vantagem da analgesia inalatória é que a hora que eu desligo o óxido nitroso, que é o gás, em questão de 1 minuto o paciente está como se nós estamos agora conversando. Ai, que maravilha, hein? Vai embora assim, na hora. Certo. Para quem está em casa e tem medo, né, de anestesia e tudo mais, o que você poderia deixar aí de mensagem? Então, a mensagem é aquela que tem, inclusive, no meu livro, né, o que você tem que fazer no consultório para você não ter medo de dentista.
A primeira coisa que eu oriento o meu paciente é quando eu estou fazendo o procedimento e o paciente tem receio, contar de trás para frente regressivamente. Olha. Começar 999 tirando 4, porque ele tem que usar o lado do cérebro da razão e o lado da emoção fica dormindo, tranquilo, relaxado, né? Outro fator, pedir para o profissional falar o que vai ser feito para ele. Ter confiança. E a pessoa não ficar naquela expectativa, né? Então a gente explica para o paciente o que vai ser feito. Outro fator, qualquer coisa que sentir a mais, se tiver alguma sensibilidade a mais, levantar a mão esquerda para avisar que a gente para na hora. Então tudo isso ajuda o paciente. Então fica essa dica para o nosso público. Obrigada, doutor. A gente vai deixar os contatos aqui e até uma próxima. Até, e gratidão pela oportunidade. Abração, Claudete, e abração a todos aí do Pod Saúde com Claudete Troiano. Um beijo. Até mais.